Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Iguaçu Talks, esse podcast aqui que é para falar sobre empreendedorismo, inovação e aqui sempre trazendo alguns personagens, atores aqui do nosso ecossistema de inovação do oeste do Paraná, o Iguaçu Valley. Então hoje, para você que não me conhece, meu nome é Melina, vou estar aqui sendo host desse episódio juntamente aqui com o Fábio. Fábio, por favor, dá um oi aqui para o nosso público. Olá a todos, é um grande prazer também fazer parte hoje desse podcast, né, apresentando aqui nossos amigos, né, também um dia muito importante para empreender, né, e saber como funciona, né, esse mercado. Hoje a gente tem um tema super bacana, temos dois convidados super especiais, a gente vai falar do mercado, da inovação dentro do agro e do mercado de crédito de carbono. Então, assim, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Então, do Felipe Nobre, do Alex Galho, muito obrigado pela presença de vocês. Já vou pedir para vocês, por favor, darem um oi aí, a se apresentarem aqui brevemente para o nosso público aqui do Iguaçu Talks. Tá ótimo, muito obrigado, viu, Mel, viu, Fábio, pelo convite no podcast hoje. Acho que é a primeira vez que a gente grava no podcast do Iguaçu Talks. A gente acabou de sair agora do Meetup, estava excelente. E é ótimo um espaço como esse para a gente poder divulgar o que a gente está fazendo, né, na linha de sustentabilidade para o agro e com rentabilidade para os produtores rurais. Que bacana. Alex, então dá um oizinho aqui pro pessoal. Olá Melina, olá Fábio, é um prazer estar aqui no Iguaçu Talks. É sempre bom conversar, bater um papo aí, ainda mais nessa temática aí que a gente vem se aprofundando há um bom tempo. É uma temática, um tema que a gente gosta de divulgar, né, Felipe? E estamos desde 2023 falando da matéria e acho que vai ser uma boa conversa. Alex, eu vou começar puxando a pergunta para você aqui, o bate-papo, né? Porque o Alex é advogado, já foi presidente aqui da subseção de Cascavel, da OAB, e agora é startupeiro também, né? Então, Alex, me conta um pouquinho dessa tua história, assim, né? Começou na advocacia e, de repente, caiu na inovação. Na verdade, a nossa atuação dentro do meu escritório, é um escritório que já tem 30 anos de atuação, a Bosquiroli Galho. Marcos Bosquiroli foi meu professor de faculdade lá no final dos anos 90, do século passado, e eu estou com ele até hoje. Eu costumo brincar que eu estou há mais tempo com ele do que com a minha esposa. Caramba! Né? Então, me formei em 2001, comecei a advogar e estamos trabalhando até hoje juntos. E eu sempre fui um entusiasta da inovação, da tecnologia e inovação. E isso fez com que, naturalmente, a minha carreira se direcionasse à área de tecnologia, né? Às empresas de tecnologia e inovação. Mas, especificamente em 2016, eu comecei e foi quando começaram a surgir, efetivamente, startups aqui na nossa região, né? Algumas empresas de inovação, e como a gente já vem atuando no direito empresarial, implantação de governança, acordos societários, foi muito natural eu me direcionar dentro do escritório para essa área, né, fazer o atendimento para essas atividades aí que acabam, a gente sabe que startups acabam se formando de ideias, né, de conversa, de cafezinhos, e surge um insight que nasce uma nova empresa. Mas a gente sabe também que no Brasil, o nascimento de uma empresa ela é feita sem estratégia, né? Sem planejamento. Uhum. E a gente acabou entendendo que era um nicho de mercado interessante, entrar nesse mundo de inovação, de startups, implantando governanças, acordos societários. E foi mais natural ainda a gente começar a investir em startups, né? Isso fez com que a gente enxergasse algumas oportunidades e acabamos virando sócios de algumas operações interessantes que nos abriram uma visão maior do que é esse universo de inovação e tecnologia. Legal. Bom, muito importante falar de startups também, porque o Felipe tem toda uma trilha, né, disruptiva
Eu queria saber também, Felipe, como foi para você o momento de sair realmente do tradicional e empreender como startup? Qual foi para você na sua visão, qual foi esse ponto aí de conversão? Legal, Fábio. Muito obrigado, viu? Assim, eu tô com quase 20 anos de carreira, depois de formado, sempre trabalhando também com tecnologia no agro, né? Metade da minha carreira eu fiz trabalhando em multinacionais e grandes empresas do agro. Então, morei em algumas regiões do Brasil, até que resolvi empreender. Então, desde 2014, eu fundei a Avante. E a Avante trabalha nos mercados de sementes, drones e agora de crédito de carbono através da Terraxis Terra GPX. E, bom, eu tenho muito essa relação com o meio acadêmico também. Então, eu fiz o mestrado acadêmico em ciências lá atrás, com sementes e imagem de satélite, que na época a imagem de satélite era uma cirurgia no cérebro, não tinha ninguém que trabalhasse com isso para o agro, né? Depois segui carreira corporativa, executiva multinacional, fiz um MBA na FGV em marketing, nessa área de marketing. E em 2021, aqui um professor da UniOeste, o professor Reginaldo, me convidou para transformar um dos serviços da Avante na minha tese de doutorado. E me convidou a fazer doutorado acadêmico em inovação. Tu veja, era um negócio diferente. Primeiro foi em ciências, agora em inovação. E aí que ele me apresentou o Iguaçu Vale e eu comecei essa trilha no meio das startups aqui, né? Desde 2022, junto com a Mel aqui no Radar da Inovação. Antes, então, você não tinha ainda startup. A Avante nasceu ali também. Eu nem sabia o que era startup, trabalhava com inovação, mas do jeito que a gente achava que era. Na verdade, o ecossistema ele sempre foi muito moldado para as empresas de tecnologia na área de informática, né? Uhum. E agora o Iguaçu Vale, como está aqui na região oeste do Paraná, né, a região mais importante do mundo, né, do Brasil e o Brasil do mundo, no agro, sim, a gente tem um viés e uma tendência de trazer cada vez mais startups do agro. E aí, por fim, agora, no final do ano passado, o Carlos Guedes, nosso sócio que não pôde estar aqui, teve essa ideia como sócio fundador idealizador de, vamos nos reunir forças nas áreas de conhecimento de cada um e começar a oferecer os serviços de crédito de carbono para as empresas do agro. E fecha super bem com as nossas áreas de conhecimento, né? A gente estava falando agora no podcast. A gente já era preocupado com a questão ambiental de sustentabilidade vinculado à rentabilidade para o produtor, né? Então, sempre a gente tem que pensar, como é que isso pode ser rentável? Porque o ecossistema rentável, ele indiretamente vai ser mais sustentável, ele vai ser mais justo, vai ser mais honesto, vai ser tudo melhora se a gente consegue entregar a rentabilidade no campo. E, claro, a gente tem que levar isso com sustentabilidade e ganho de produtividade. Conservação ambiental. Né? Conservação ambiental, agora os termos de rastreabilidade. Então, rastreabilidade é uma coisa que a gente já fazia monitorando as áreas por drone e não tinha essa nomenclatura mais adequada que tem agora, né? Então, vocês acreditam, então, que é possível aumentar a produção agrícola e conservar ao mesmo tempo? Porque muitas pessoas veem essa dicotomia, né? Não, para aumentar a produção é desmatamento, abrir área e expandir a área agrícola. Como que vocês veem isso agora, indo um pouco específico, né, nessa área que vocês estão entrando? Sabe que o crédito de carbono traz para essa nossa nova geração de produtores rurais justamente esse alinhamento interessante entre rentabilidade na propriedade e sustentabilidade. Porque a gente trabalha muito, né, os nossos principais clientes são grandes produtores de soja, trigo, milho, pecuária, tá? Mas o sistema de commodity, ele pressiona muito as margens do produtor. Então, como é que ele consegue trabalhar a fazenda dele com maiores ganhos? Bom, ele tem que gastar menos, porque ele trabalha com produto comoditizado, então ele não define o preço. Ele tem que gastar menos, tem que ter um custo mais baixo, e ele tem que produzir mais. A gente já vinha alinhado com essas duas premissas, né? Ele gasta menos, produz mais, ele vai ter mais rentabilidade, vai ter um sistema mais sustentável, né? De maneira ambiental e econômica. Agora não, agora a gente consegue entregar para ele um ganho com crédito de carbono, onde ele monetiza sobre a preservação que ele faz. Então, a gente vai detalhar mais ao longo do podcast, mas não é somente o ganho dele sobre a área de reserva, mas a área de reserva aumenta o valor do crédito de carbono dele para a área de produção. Então, um produtor que preserva dentro da lei, ele tem um valor de crédito de carbono na lavoura dele, X. Um produtor que faz um pouco mais,
ele tem um crédito de carbono valendo na lavoura dele X mais alguma coisa. Que legal. Então esse conceito ele está sendo construído e para nós é muito legal poder fazer parte desse processo. Que bacana. Muito importante mesmo olhar essa parceria aí. Eu acho que essa condição do jurídico, né, segurança jurídica para a empresa é tudo, para a startup, então, né, muito maior ainda o olhar também, o cuidado, né? E eu queria saber também do Alex, qual foi nesse desenvolvimento, né, do negócio também, do próprio escritório, como vem, né, na sua participação na inovação, como você vem olhando a segurança jurídica para startups, a criação de negócio e também para a validação de mercado? Realmente o advogado é necessário em todas as operações, não é fazendo um merchan para a advocacia, mas todo negócio que se inicia, tendo um advogado próximo, traz a segurança jurídica para todos. E foi nesse contexto que o Carlos Guedes, quando visualizou uma oportunidade de se criar uma empresa para tratar do assunto crédito carbono, ele pensou em mim. Por quê? Porque eu alio a parte jurídica desse processo de constituição de uma empresa, de uma startup, né, da governança, e tenho também, dentro da minha expertise, o conhecimento em blockchain e tokenização de ativos. Ou seja, quando se fala em crédito carbono, naturalmente vem a tokenização desse crédito para comercialização a nível mundial. Então, nesse aspecto, a gente vem trazer a segurança e a estruturação jurídica propriamente para a formação societária dessa estrutura que está se formando, mas também a segurança jurídica na relação com a atividade que a gente vai desenvolver, ou seja, o projeto de crédito carbono, a certificação e a tokenização, né? E isso faz com que três cabeças, assim, e aí para quem conhece o Carlos Guedes, sabe que é um consultor de negócios, um gestor, mas sobretudo um estrategista de negócios. Então ele enxergou um doutor em agronomia, né? Um advogado com expertise em inovação, tecnologia e o direito societário propriamente, para que se formasse aí esse grupo. E aí, a partir desse processo, a gente começou a evoluir nos nossos estudos. Então são 3 cérebros, né? Cada um em sua área, pensando em como desenvolver um projeto para que a gente traga uma inovação que não seja só regional, mas seja a nível internacional, que é o que nós estamos fazendo hoje, já com negócios sendo realizados aqui na Argentina. Então, Fábio, basicamente é isso, sabe? A advocacia traz essas oportunidades para nós, né? Para quem está na área aí do direito empresarial, e aí muitos advogados eles focam só na questão técnica, jurídica, mas outros advogados têm uma visão mais empreendedora e conseguem aí se inserir nesse mercado de forma mais efetiva, né? Eu acho que qualquer empresa, startup ou tradicional tem que ter os seus 2 melhores amigos, né? O advogado e o contador, né? Então acho que essa duplinha não dá para escapar aí, né? Mas até eu queria voltar até num ponto específico do que vocês falaram, tokenização. O que é, do que se alimenta, onde vive, assim, para quem não conhece, eu mesmo sou bem leiga nesse assunto, então assim, expliquem pra gente o que é a tal da tokenização, né, de ativos ambientais, nesse caso, enfim, explica um pouquinho aí pra gente. Bacana, isso aí. A gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, é um tema que eu gosto muito. Mas, respondendo a tua pergunta, Melinda, assim, a tokenização é basicamente isso, eu... No caso do imóvel propriamente, ou do próprio veículo, eu vou tokenizar o direito sobre aquele veículo, sobre aquele imóvel. O imóvel pode virar um Airbnb, tem um monte de gente ou sobre quase uma copropriedade. Uma copropriedade, assim. Ou está acontecendo muito, tokenizar as cotas sociais de uma empresa. É um modelo diferente de você captar recursos no mercado. Ou seja, você tem tua startup, vai buscar um projeto para captar recursos no mercado e você pode, e hoje está regulamentado através da CVM, tá? Tokenizar o teu equity.
De maneira que você fala assim, ó, botar quero dispor 10%, Uhum. quero dispor de 10% e eu vou pôr no mercado, vou tokenizar, desenvolver um projeto de comunicação e marketing em cima disso, Aham. para levantar recursos, para que a tua empresa aí se fomente uma atividade que você Como queira se desenvolver. fosse abrir capital sem fazer uma SA. Você acaba criando veículos jurídicos, né, para que isso seja permitido. Né? Então nós temos no caso específico aqui de tokenizar ações de uma empresa, cotas de uma empresa, de maneira que você traga a segurança jurídica para o investidor, né, e consiga efetivamente mostrar que a tua governança, a governança digital, inclusive, é eficiente ao ponto que me convença a investir em você através desse veículo, através dessa ferramenta que foi digitalizada, ou seja, foi criado um token. Por que criar um token? Porque aí talvez seja a pergunta-chave. Por que eu não posso fazer isso no papel? Você pode fazer isso no papel, mas você tem um raio de atuação menor. Se você tokeniza e coloca dentro de uma plataforma que tem uma amplitude universal, digamos assim, porque a blockchain ela permite isso, né? Você acaba vendendo cotas da tua empresa lá para a União Europeia. Né? Nós apresentamos um projeto uma vez para um grupo aqui de Cascavel, acabou não avançando, mas a ideia era tokenizar árvores. Era identificar, criar um identificador para cada árvore. Essas árvores já são mapeadas, né? E tokenizar a árvore e aquelas pessoas que criar um NFT, que é um token não fungível. Esse token ele não pode ser fracionado, ou seja, a árvore X da propriedade Y, ela tem um token específico, um hash específico. E alguém lá da Europa fala assim, eu quero preservar aquela árvore. Então ele investe naquele token. Né? Então, mas eu apresentei essa proposta em 2021. Era muito abstrato. Era muito... Porque quando eu comecei a falar em Bitcoin em 2016, e eu sou diretor da SIC desde 2004. Então imagina eu conversando com os empresários da SIC, os empresários tradicionais, né, com a visão do dia a dia de suas empresas, falando em Bitcoin, investimento em criptomoedas, né? Me chamavam de louco. E quando eu fui apresentar esse projeto de tokenização das árvores, enxergaram um grande potencial, mas também um grande risco, né, no investimento. Hoje, talvez, se a gente levar adiante, Felipe, essa ideia é um negócio interessante. Né? Mas é basicamente isso, menina. E Felipe, como que vocês estão fazendo isso, então, tokenizando, não sei se eu falei corretamente, os créditos, né, carbono, né? Então, sim. Como é que está funcionando isso? Sabe que hoje no agro, a gente tem a impressão que se trabalha muito com o mercado mais físico, mas não, o produtor faz muita operação digital. A operação financeira é 100% digital, né? Então, a gente fez um trabalho recente, inclusive, de logística no agro, que era o problema da logística de dados. Então, a gente fala muito logística no agro, caminhão com bastante grãos, com bastante adubo. E, na verdade, o problema hoje é enviar dados. Ele tem que ter conectividade, ele tem que gerar dados lá, ou com drone, ou de outras formas, e enviar de lá para um centro urbano para processamento. Então, cada vez o produtor está mais digital. É comum o produtor estar com o Starlink na caminhonete, Starlink nas máquinas, está 100% conectado. A soja dele já é um produto que ele digitaliza rapidamente. Ele entrega na cerealista e ele já vira um ativo no smartphone do produtor. E esse ativo, muitas vezes ele transforma em reais, mas muitas vezes ele consome no posto ou no supermercado da cooperativa, ou já troca direto por insumos. Então ele já faz uma cotação direta, sabe? Ele trabalha melhor o câmbio do que a gente pensa num câmbio de moedas que a gente pode fazer de uma viagem. Então eu acho que isso aí, por mais que pareça muito distante do produtor, não está. Na hora que a gente conseguir colocar o ativo na conta dele, claro que aí a gente ainda não sabe se vai ser na conta da cooperativa, na conta da revenda,
porque esses tokens do ativo verde, eles vão estar registrados na B3, na Bovespa. Então, provavelmente vai ser na conta dele de investimento em ações. Que lá ele também já tem outros investimentos além de ações. Ele tem renda fixa, renda variável, ações, e ele vai ter também os tokens de CO2 dele, de crédito de carbono. E aí cada token de crédito de carbono, né, vai ser, ele corresponde a 1 tonelada de CO2 capturado do ar. Então eu tenho uma metodologia de cálculo. Capturado ou armazenado em reserva legal, né? O CO2 está no ar, sabe? Lembra da camada de ozônio e toda essa questão das emissões, né, de gases do efeito estufa, de GEE. E o único jeito de capturar isso, de transformar esse carbono, fazer a pegada dele, né, transformar ele numa estrutura sólida e durável, que não volte para a atmosfera em pouco tempo, é fazendo fotossíntese. Então isso é uma coisa que a gente está falando bastante. Então as plantas fazem fotossíntese e aí produzem o carbono, que está aqui, né? Que é essa madeira hoje, que é essa camisa hoje, o alimento que a gente consome, toda a nossa estrutura corporal é carbono e a gente não faz fotossíntese. Da onde que veio isso? Isso veio do agro. Então o produtor lá cultivou ou um pasto ou uma cultura alimentícia e esse alimento veio para nós ou de maneira direta ou por proteína animal. E esse é o ciclo do carbono. E a gente já sabe isso desde a 4ª série, na verdade, né? Só que agora a gente tem como quantificar isso. Então a calculadora de GEE, ela calcula quanto que uma empresa emite de CO2, que ela vai precisar compensar, e quanto que uma fazenda captura de CO2, que ela vai precisar comercializar, ela vai poder comercializar. E aí no meio do caminho, tu tem que ter uma empresa de projetos, que somos nós, e uma empresa certificadora, que dá a chancela, que acredita, que transforma aquele papel num papel confiável, num documento confiável. Só que esse produto ele não é físico, ele foi medido, assim como a luz também não é medida e a gente acredita na luz, né? A gente paga a conta de luz todo mês. Então esse produto ele não é tangível, mas ele é mensurável e essa medição ela gera o crédito. E esse crédito vira o ativo digital. Então, dessa forma ele parece um pouco complexo, mas no final das contas o produtor vai saber exatamente quanto que a fazenda dele está capturando, está retirando de toneladas de CO2 da atmosfera, quanto que ela está retirando e emitindo, porque ela faz uma emissão também, e essa diferença é o crédito que vai para a conta dele. E vai para a conta dele para ele poder negociar isso da forma que ele quiser. Mas explicando a tokenização, neste aspecto, nós vamos transformar aquele certificado, né, de que o projeto foi desenvolvido seguindo determinada metodologia num ativo digital. Nós vamos transformar, nós vamos pegar os metadados, esse balanço de carbono nós vamos pegar os metadados, ou seja, as informações constantes naquele documento e transformar num token. Esse token vai estar registrado na blockchain. A blockchain ela é imutável. Ninguém vai chegar ali e mudar esse token, dizer que esse token não existe. Então, ele é rastreável também. Então, vai saber que esse token saiu de determinada carteira e foi para outra. Não necessariamente vai identificar quem está na posse desse token. Mas vai permitir efetivamente que exista, inclusive, um mercado secundário, né? Você fala para mim assim, Alex, eu quero comprar crédito de carbono. Eu falo assim, eu tenho aqui, Melinda, né? Vamos fazer negócio? Diretamente. Né? Transfere para mim aí um Bitcoin, ou transfere para mim aí um Pix, né? Eu te transfiro X unidade de crédito de carbono. Né? Então é nessa linha aí que a gente busca, quando a gente fala em tokenizar, é justamente transformando algo material, né, num conceito digital. Né? Os metadados, ou seja, as informações existentes numa matrícula de imóvel, por exemplo. Quais são os metadados ali? Quais são os dados que a gente traz? O número da matrícula, quem que é o proprietário, a composição da área, né, as confrontações e tudo mais. Então isso a gente leva para um token que acaba virando um ativo que inclusive entra no teu balanço. E os créditos de carbono é nessa linha. Você acaba adquirindo crédito de carbono
vai ter a obrigação, porque houve uma transação financeira, vai eventualmente se valorizar, vai pagar o imposto sobre o ganho de capital, né? Então já é algo que a gente que o Brasil regulamentou lá desde 2021, né? Os ativos digitais o marco legal dos criptoativos. Então já está regulamentado. A CVM já consegue enxergar o potencial disso. Eu lembro que em 2019 eu fui contratado para participar de um projeto de desenvolver uma plataforma de transação de ativos digitais. Uma exchange, né? Basicamente uma exchange com operações financeiras. Nós fomos buscar autorização no Banco Central em 2019, mais ou menos. Em 2020 tivemos a resposta da negativa da CVM. Não é um mercado que não é reconhecido, não podia. E aí existem várias questões legais de operar no mercado financeiro, captando recursos no mercado financeiro sem as autorizações legais. Isso implica até em prisão. É crime financeiro contra a economia popular, né? Então, mas hoje não. Hoje, 6 anos, 5 anos depois, a CVM já entendeu que é um mercado que não tem como fugir. O mundo está tratando disso. Você vê lá em Dubai, os imóveis são todos tokenizados, as empresas são todas tokenizadas. Né? Então, é algo que não tem volta. Né? A Suíça já tokenizando ativos e tudo mais. Sabe? E falando assim, Alex, dessa agenda global sobre crédito de carbono, também as questões ambientais, existem muitas legislações, né, externas, legislações aí que também influenciam no nosso crédito de carbono aqui, e também diretamente na produção e exportação dessa matéria-prima, exportação da commodity. Né? Eu vejo como um grande potencial de adequação mesmo de propriedades. A propriedade vai precisar se adequar de alguma maneira para o carbono, né? Conseguir de alguma forma também vincular isso a um processo financeiro para gerar segurança, e através da certificadora é um meio, né? Certificar com a empresa segura, que tem as ligações, né, com esses órgãos, né, reguladores, que regulamentam essa operação. E na visão de vocês, qual que é a condição hoje, né, desse empreendedor do agronegócio de realmente, na sua propriedade, né, regularizar o carbono e, a partir daí, entrar dentro de uma agenda mundial dessa regularização e também dessa legislação, promovendo também, de alguma forma, a legalidade da exportação do seu produto, né? Eu acho que a gente vem falando de sustentabilidade desde o início dos anos 90, a Eco 92, no Rio de Janeiro, né? Teve um documentário há muitos anos atrás, que foi um vice-presidente dos Estados Unidos que produziu, o Al Gore, que era uma verdade inconveniente, que dizia que nesse momento a gente provavelmente já teria morrido afogado porque as geleiras estavam degelando. Né? Então, ou ele estava errado na fórmula que ele utilizou, no algoritmo que ele pensou, ou as nossas ações de sustentabilidade já mostram o resultado. Então eu acho que não é uma novidade que o produtor está do lado da natureza, que ele já trabalha sustentabilidade. Na nossa região oeste do Paraná, a gente tem um aumento significativo da presença de onça, que é um animal que muita gente pensava estar em extinção. Mas por quê? Porque não há caça ilegal. Então o produtor ele já preserva o meio ambiente. Isso é uma prática comum aqui na nossa região, mais eu acho, mas em todas as regiões. E ele não é remunerado por isso. Então o crédito de carbono e os ativos verdes, talvez somente o leque de ativos verdes, né, ele vem para permitir com que a gente que está na cidade, que gostaria que lá no campo tivesse mais investimento nessa questão ambiental, que a gente possa participar. Então, poxa, eu quero que ele preserve uma árvore, eu vou participar dessa árvore. Eu quero que ele preserve 20% da área aqui no sul, eu vou participar dessa preservação. Eu quero que ele preserve 80% na Amazônia, mas como a gente falou hoje, se ele preservar 100%, eu pago mais. Então, o crédito dele vale mais. Então, isso tudo fica viabilizado nesse sistema. Né? E a questão da confiabilidade, que a gente estava falando antes, ele é extremamente confiável. Porque no campo, esse ativo verde ele é georreferenciado. Então, tu não pode ter mais de um no mesmo ponto. Tá? Então, é uma coisa que talvez não tivesse antes, uma facilidade de georreferenciamento como a gente tem hoje. Né?
E no financeiro, ele está lastreado numa blockchain. Então, ele nunca vai perder a rastreabilidade financeira que está vinculada com a origem do campo. Então, é um sistema que, no nosso caso, quando a gente estruturou a Terraxis, a gente já pensou nessa questão do serviço completo, sabe? De tu entregar o ativo digital embasado na origem no campo, na origem verde, na origem da fazenda. Ponta a ponta ali, né? E é verdade também, e é importante dizer, e li recentemente sobre isso, o Brasil é o país que mais preserva as suas florestas, né? Tem uma legislação ambiental muito rígida. Muito rígida. E de maneira que nós, de certa forma, a gente já faz esse investimento em sustentabilidade, em preservação ambiental. Agora, com a regulamentação da lei do crédito de carbono, permite que o produtor rural ele se beneficie financeiramente dessa preservação, algo que não tinha até então. Né? Era só ônus. E agora essa preservação traz um bônus, que é a possibilidade de gerar crédito de carbono. Assim, eu vou falar como bióloga, ecóloga, né? Então, trabalhei muito nessa área de conservação da biodiversidade e tal. Eu acho que existe uma mudança de cultura. Eu acho que a gente teve ali um avanço de fronteiras agrícolas com o uso de agrotóxico, herbicidas, que permitiu, né, que o Brasil virasse um produtor rural expressivo, né, de produção agrícola, que foi importante. Foi a partir de conversão de áreas naturais, tá? Mas eu acho que está havendo esse movimento também eu vejo também outras gerações, né? E o nível de conhecimento agora que a gente entende do impacto que tem o uso excessivo de agrotóxico. A gente já entendeu que desmatar áreas extensivas reflete também na produção agrícola. Então eu acho que a sociedade também foi se aprimorando, evoluindo e se educando dentro desses impactos, né? Mas muito em razão de uma legislação ambiental rígida. Exatamente, né? Então, tem uma legislação. Foi um processo de conscientização. Mas como tudo coagida, no Brasil. Né? Mas como tudo no Brasil, né? Não, a gente só começou a usar cinto de segurança quando teve punição, né? Começaram as multas, Exatamente, exatamente, né? Então, assim, acho que a gente tem que ponderar. Falar, não, né? O produtor rural sempre foi bandeira do verde. Eu acho que não é muito a verdade, né? Mas eu vejo essa mudança, assim, né, de cultura. E aí até essa pergunta, como que vocês estão vendo agora, talvez esse agro 5.0, né, trazendo a inovação e trazendo esse equilíbrio, né? Porque eu pessoalmente acho muito ruim essas polarizações de tipo, somos contra o agro, somos só, né, preservação ambiental. Essas coisas, ao meu ver, tem que ser um balanço, né? Certamente. A gente precisa da produção agrícola, é essencial. A gente precisa também da preservação ambiental. Como que vocês veem a inovação agora, até com esses dispositivos, né, de comercialização de ativos ambientais, trazendo talvez essa bandeira da paz entre essas duas vertentes, assim? Nós somos talvez da mesma geração. Então vocês lembram que quando éramos crianças, adolescentes, falavam que o Brasil era o celeiro do mundo. Vocês lembram dessa? Sim. Né? Nós seríamos o celeiro do mundo. Sim. Eu acho que lá atrás foi criado um propósito de nação, uma política de Estado, justamente para chegarmos onde estamos hoje. Né? A gente só produz commodity, né? A gente não produz efetivamente outras manufaturas, né? Então nós enxergamos que onde nós estamos agora a nível ambiental foi muito em razão da tecnologia implantada no agronegócio. E aí, Felipe, nós sabemos que isso melhorou demais a produtividade, né? E também na questão de sustentabilidade, melhorou muito, né, o desenvolvimento do agro no Brasil. A gente tem isso que a Mel falou também do agro 4.0, 5.0,
que nem tem na Revolução Industrial, tem para o agro, né? Quando mudou da tração humana para tração animal, foi uma revolução grande. Da tração animal para o motor a combustão, mudou absurdamente. Do motor a combustão, depois nós viemos para as tecnologias através das sementes. Então nós tivemos os eventos transgênicos, que já diminuíram muito a toxicidade dos produtos utilizados no agro, né? E agora nós vivemos a era da agricultura digital. Então, quando a gente fala de monitoramento com drone, conectividade, que nem a gente falou, ativos digitais, eu tiro do campo e eu digitalizo o meu produto. E aí ele fica mais perene, né? Então, eu acho que isso é o que a gente está vivendo hoje e nós estamos na linha de frente, né? A gente tem que acompanhar a tendência do mercado e a tendência do mercado é essa. Então, o produtor ele já negocia os produtos do campo, grãos em geral, né, arroz, feijão, soja, milho, trigo, vários cereais. Ele já negocia isso de maneira digital. Tá? Ele não chega no balcão e troca por dinheiro físico. Ele entrega e depois isso é acreditado na conta digital dele. A mesma coisa com proteína animal. Proteína animal, muitas vezes, ele vai entregando de uma maneira periódica e isso vai sendo creditado na conta dele de maneira periódica também, seja para frango, peixe, suínos ou carne, ou leite, né? E agora ativos verdes não vai ser diferente, ele vai ter na conta dele mais um produto para negociar. Tá? Então a nossa conversa grande aqui, que é o que a Terrax, a Terra de PX, está oferecendo para o produtor é, poxa, tu já tem esse produto aí, nós precisamos digitalizar ele para tu conseguir vender. Porque não dá para vender para o vizinho, como se fosse uma galinha, um suíno. Não. Tu tem que estar com ele digitalizado para conseguir comercializar. E esse projeto que nós fazemos é esse. Ele tem o processo inteiro. Ele começa no dia zero, quando a gente fecha o contrato, e depois de 12 meses de rastreabilidade fechada, que nós podemos gerar o crédito na conta dele. Então ele tem aquele período de rastreabilidade e automaticamente já começa o próximo período. Então os contratos com a Terrax, isso é interessante a gente comentar aqui, eles são por no mínimo 10 anos e a cada ano os créditos são gerados e depositados na conta do produtor. Legal. Então isso é do mesmo jeito que ele faz para cereais e para proteína animal. Ele produz num período, faz a entrega e nessa entrega ele recebe o crédito. Então a gente não está dificultando, pelo contrário, isso é uma facilidade. O produtor já tem toda a documentação, porque ele está acostumado a entregar a documentação dele para o banco, para as financeiras, e é com essa mesma documentação que a gente inicia a dar o start no nosso projeto. Dá uma diversificada até né, na monetização dele. Exatamente. Com algo que ele já tem, né? E hoje ele já pesa também as possibilidades que ele tem. Ele pensa, puxa, o meu produto lá na frente, daqui 6 meses eu quero ter soja para vender. Sim. Não, soja não vai estar bom, eu quero ter milho. Não, eu acho que o feijão vai estar melhor, eu acho que o arroz vai estar melhor. Eu vou fazer uma terminação de gado aqui para produzir proteína animal. Então ele já tem essa visão de mercado lá na frente, de qual produto que ele quer ter para vender. E muitas vezes ele já pensa no ano inteiro. Não, eu vou fazer a soja mais cedo para conseguir produzir milho. Não, eu vou produzir um milho mais cedo para fazer um feijão na safrinha. Então ele já tem essa estrutura pensada para no mínimo um ano. Tá? E é isso que a gente vai fazer com ele. A gente vai saber o que ele vai produzir e quanto mais ele utilizar produtos sustentáveis, por exemplo, substituir um adubo químico por uma adubação verde, substituir uma ureia por uma leguminosa de inverno, substituir um adubo químico que ele tem mais facilidade de aplicação, de manuseio, por um adubo orgânico que onera ele na operação, é mais volume para entregar a mesma quantidade de nutrientes. Mas quando isso aqui valoriza o token dele do crédito de carbono, ele já sabe, poxa, eu vou migrar para esse lado, porque isso vão me pagar depois lá na frente. A minha soja vai valer a mesma coisa, porque é commodity, mas o meu token vai valer mais. E olha que importante essa conscientização, né? Porque ele já recebe hoje de maneira digital. Então ele acredita, né? Ele tem uma razão muito grande para acreditar que ele vai entregar o produto dele numa cooperativa e não vai receber moeda, ele vai receber um número na sua conta digital de um banco. Né? Esse número na conta digital de um banco ela tem também a ligação com essa produção que ele entregou. Né? Uma relação direta. O crédito de carbono também seria essa relação, só que como ele não consegue ver,
né, de forma palpável, são ações na sua propriedade, né, acaba de alguma forma ele gerando essa conscientização para o produtor, né, de que a adequação da fazenda dele vai gerar crédito, esse crédito pode ser potencializado por mais adequações na fazenda dele. Eu acho interessante mesmo quanto pode chegar, né, essa consciência do que é digital e do que é o token e do que é a certificação dessa relação mesmo, né? Fábio, hoje quando ele... Desculpa, Mel. Mas hoje quando ele recebe o crédito dele dos grãos que ele entregou na cerealista ou da proteína animal que ele entregou no abatedouro, ele decide quando que ele vai debitar isso. Então, se ele tem uma informação que ele acredita que o preço do cereal vai subir, ele não vende agora. Ele tem o ativo digital dele, a soja, e ele vende daqui 3 meses, porque lá que vai estar valendo mais. Ou seja, já faz o trade. Ele já faz o trade. Só que ele não chama de trade. Mas ele já faz isso aí. Uns os termos bonitos, né? Hoje a gente está falando num ativo verde de crédito de carbono, há uma estimativa de R$50 a tonelada. De repente ele vende para ti hoje a 45 o crédito que ele vai ter daqui a 1 ano. Ou de repente ele segura porque ele acha que daqui a 1 ano vai estar valendo 80. Ou quando ele tiver esse ativo no smartphone, na conta digital dele, e ele não precisar liquidar, ele pode juntar esses ativos para no final do ano usar para comprar um implemento agrícola, uma máquina agrícola, quando tiver mais valorizado. Então, essa operação já é comum. Eu acho que é importante a gente tentar desmistificar isso para não... Porque parece assustador, né? Crédito de carbono é um negócio muito, muito longe. Mas ele já faz isso. Ele tem a soja digital dele, ele tem o milho digital dele, ele tem a proteína animal digital dele, lá seja de qual fonte, e ele liquida conforme ele estima os preços de mercado. E é bom dizer também que o Brasil está incentivando essa desenvolvimento de projetos de crédito de carbono. Primeiro com a promulgação da lei que regulamentou os créditos de carbono no Brasil, né? Criou aí um sistema brasileiro de comércio de emissões de gases de efeito estufa, né? E regulamentou como se dará esse certificado que vai ter a chancela estatal para ser comercializada a nível mundial. Mas também no próprio Congresso tramita algumas ações, algumas leis os projetos de lei que estão trazendo a possibilidade e está diretamente direcionada ao agro de que créditos de carbono poderão compensar multas ambientais e tributos. Então isso faz com que incentive ainda mais a prática de desenvolvimento de projetos de crédito de carbono. Então a gente vem acompanhando isso no Brasil e no mundo, lá na própria União Europeia, tem um regulamento específico. Os produtores rurais que queiram exportar para a União Europeia, eles vão ter que passar por um processo de rastreabilidade de toda a sua cadeia de produção. Bom, se já vai ter esse investimento, né? E não estamos nem falando de crédito de carbono propriamente lá para a União Europeia. Nós estamos falando de investimentos para aqueles produtores que exportam para a União Europeia. Esses produtores já vão fazer esse investimento, por que não implantar um projeto de crédito de carbono para agregar valor ao seu produto, né? Exatamente. Então faz todo sentido aí o que está acontecendo a nível mundial, você pensar em desenvolver aí uma produção, né? Pensar de forma estratégica, como o Felipe estava explicando, né? O que vai produzir em determinado período do ano, se você pode agregar ainda crédito de carbono aí para comercializar e fomentar a sua atividade, né? Fomentar financeiramente a sua atividade. Eu acho fantástico, assim, e eu até, né, como já trabalhei um pouco nessa área de biodiversidade, enfim, de ativos ambientais, digamos assim, eu acho que existem vários outros ativos que acho que em breve a gente vai conseguir também tokenizar e comercializar e fortalecer ainda mais essa agenda, né, da produção sustentável, assim. Então, acho que é um mercado assim que tem muito a expandir, assim. Gente,
Mudando um pouquinho de assunto, voltando então pro empreendedor, você precisa ir, Alex? Eu preciso. Então a gente vai dar um tchau aqui para Alex, ele vai precisar sair. Eu primeiro quero agradecer novamente, a conversa está muito boa, a gente ficaria 2-3 horas aqui conversando. Já rende um like, né? Pelo Com menos certeza. se inscrever no canal, faz favor, galera. Com certeza. Então eu quero agradecer novamente, pedir desculpa, né? Mas eu tenho uma agenda hoje, o pessoal de fora está aqui e eu preciso acompanhar para uma certa situação. E me colocar à disposição novamente, né? Quando precisarem. Com certeza. Só me chamar, eu gosto de participar dessas conversas, né, Felipe? Estaremos aqui de volta. Então, obrigado novamente e até a próxima. Obrigada, Alex. Obrigado, Alex. Felipe, então vamos indo aqui para um outro bloco aqui do nosso Iguaçu Talks, em que a gente faz esse ping-pong, né? Um bate-bola aqui. Então, vou fazer algumas perguntas e a ideia aqui é ter umas respostas mais rápidas, tá? Tá. Preparado? Vamos lá. Então, vamos lá. Um livro que te marcou. No empreendedorismo, o livro Viva Real, muito legal. Só tem na versão em inglês, é do Brian Rickwerth lá. E aí ele foi um dos pioneiros a escrever sobre startup. Tá? Então esse cara abriu startup no mundo inteiro e aí ele abriu a Viva Real em São Paulo, bem legal. Recomendo para todo mundo. E o segundo, o do Marcelo Pimenta, tá? Agora não me lembro o nome, que foi muito legal. Que para mim é meio que a bíblia do nosso startupês. A gente foi incentivado a ler ele no Radar da Inovação. A gente ganhou, é verdade. Eu comprei e depois ganhei. Aí tive que doar o meu segundo, porque é muito bom. Que legal. E Olha, ele- esse é um livro que eu não terminei. Pá, eu já li, reli, eu tenho marcado nele. Que É muito legal, bom. que legal. E para você, quem que seria uma inspiração empreendedora nessa área? Sabe que eu nunca fui desses fãs do Steve Jobs, que tem muito no ecossistema, sabe? Não fui mesmo, mas eu conheci gente que me inspirou muito na minha vida, assim. Eu tive possibilidade de trabalhar com gente que foi minha referência bibliográfica na minha faculdade. O Dr. Ivo Carraro, que era o presidente da Codetec aqui, foi meu chefe. Cara, eu estudava ele, eu citava ele. E ele foi meu chefe aqui. E no nosso meio, puxa, ser sócio do Carlos é uma honra muito grande, porque ele é uma referência para nós aqui no empreendedorismo, né? Então, o professor Reginaldo, se não fosse o professor Reginaldo, não teria começado a Avante Startup também. Que legal. Então, poxa, tem uma lista de gente para agradecer aí. Que bacana. E qual que seria uma habilidade que você vê que todo empreendedor deveria desenvolver? Eu acho que tem que ter a adaptabilidade, sabe? E conviver com ideias diferentes. Então eu penso de um jeito para uma coisa, tu pensa diferente de mim e a gente se dá super bem. E a mesma coisa acontece contigo e a gente se dá super bem. Exatamente. E isso é difícil. A pessoa tem que desenvolver isso. É verdade. Isso Eu é gosto difícil. que pense que nem... Brincadeira. Brincadeira, um pouco de verdade. Brincadeira, mas eu acho que é bem importante mesmo. Eu acho que a gente amadurece muito com esses outros pontos de vista e até de rever os nossos próprios, né? Ou saber, não, isso aqui realmente... meu pensamento, minha posição é outra, né? E se você pudesse jantar com qualquer empreendedor, vivo ou que já se foi... Quem que você gostaria? Sabe que eu sigo um monte de gente nos podcasts e no YouTube, que são as minhas fontes. Eu não uso o Instagram, quase não uso. Mas podcast e YouTube eu uso muito. E tem um cara que eu tenho escutado bastante, que eu fui na palestra dele na SIC agora, que foi o Thiago Nigro, que eu achei bem legal. Eu acho que eu concordo com 50% que ele fala e eu acho bem legal. Acho bem legal. Eu escuto sempre. Eu conheci também mais com profundidade, assim, comecei a seguir até o Thiago Nigro no Startup Summit lá de Florianópolis, 2022 que eu fui. E com a palestra dele, eu não seguia ele nem nada e eu tinha gostado muito também. Acho que ele tem uma visão empreendedora bem interessante. Eu nunca li nenhum livro dele também, mas eu tenho vontade, sabe? Tá na meta aí pro ano que vem. Nossa, nem me fale, né? A pilha de livros é enorme. E qual que seria um hábito teu que, assim, mudou o teu jogo, né? Que você implementou na tua rotina e que você acha que mudou o seu jogo, assim? Vai ser difícil. Eu tento me adaptar bastante, sabe? Tento copiar dos outros as coisas que eu acho que fazem bem
e não fazer as coisas que eu acho que fazem mal. Ver o podcast depois que ele está gravado, falar as mesmas coisas depois. E eu acho que eu escuto muito. Eu acho que tem um conceito de escutativa. Foi lição de casa da minha filha. Eu tenho uma filha de 8 anos esses dias, isso da escutativa. Olha. E é outra coisa que a gente não tinha o conceito para ação. Então é uma ação que eu acho que todo mundo tem que ter, que tem que escutar e prestar atenção no que os outros falam. Porque muitas vezes a gente fala e presta atenção no que a gente falou. E aí as pessoas saem da reunião achando que tiveram um acordo e não tem, cada uma sai fazendo o que ela mesma falou, né? Eu acho que até essa parte da escutativa envolve também escutar aquilo que a pessoa não está verbalizando, né? Exatamente. Porque boa parte da comunicação ela é não verbal, né? Sentir também aquela ponto de interrogação que você está falando alguma coisa que está super claro, né, para você, e a pessoa não está entendendo nada. E como que você acredita, assim, você acredita, na verdade, que o empreendedorismo pode mudar uma realidade local? Acredito muito, acredito muito. Eu acho que a visão no empreendedorismo, ela te dá uma visão mais ampla do negócio. Então, quando a gente é CLT ou um empreendedor individual, mas que trabalha nesse regime de exclusividade ou focado em um só setor da companhia, a gente não entende o todo. E eu acho que o empreendedorismo te traz isso. Tu tem que fazer o financeiro, tu tem que fazer o fiscal, tu tem que fazer o comercial, tu tem que fazer o marketing, o desenvolvimento. E essas coisas são diferentes, elas não têm o mesmo perfil. Né? Então eu acredito nisso. Ai, bacana. E agora vamos então para a reta final aqui do nosso podcast. Acabou o ping-pong? Acabou o ping-pong, pode tomar uma aguinha. Mas até conectando um pouquinho aqui com o nosso ecossistema, assim, até vou aproveitar e puxar um gancho do que até você falou antes, né? Trazendo essa importância, qual que foi essa importância do ecossistema, né? Inclusive você falou do programa, né, do Radar de Inovação. Até a gente gosta de divulgar o Radar de Inovação, que é daqui da Fundetec. A gente está aqui na estação Hub One, então para você que é de Cascavel, de região, ou estiver passando por aqui, venha conhecer a estação do Hub One. Estamos gravando aqui no estúdio do podcast deles. E esse programa do Radar, inclusive, faz parte aqui do Hub One, da Fundetec. É um programa de ideação, então para você que tem alguma ideia de negócio, não sabe muito bem onde vai dar, era como eu e o Felipe, que nem sabia o que era startup, e entramos no programa, né? Eu sempre conto essa história, né? Que depois que fomos lá selecionados para incubação, eu também fui lá olhar no dicionário o que era startup, né? Falei, agora eu entrei nesse negócio. Enfim, então... só aproveitando aí esse gancho, divulgar um pouquinho o Radar de Inovação, então fiquem ligados aí no próximo edital. E, Felipe, para você, como que foi, assim, qual que é essa importância do ecossistema para você? Eu tento ser, né? Sempre dá para melhorar, mas muito engajado com o Iguaçu Valley, sabe? Bom, em 2021 eu desconhecia totalmente, aí tinha um diretor aqui da Fundetec, se chamava Rafael Amaral, que me incentivou a vir para a incubação na Fundetec, ainda não existia esse espaço do Hub One, e participar do projeto do Radar. E ele me falou, cara, tu já tem a inovação, já tem a maioria dos conceitos da startup, só que para tu montar a startup e participar do Radar, tem que lançar uma ideia nova. E aí a gente passou a quebrar a cabeça. Olha, vamos desenvolver uma ideia nova, P&D em casa, com recurso próprio, né? Eu e os meus sócios, na época, desenvolvemos um novo serviço e fizemos a inscrição. Estou colando? Estamos contando a deixa aqui para o Fábio depois. E aí, no Radar, bom, já tiveram 2 ou 3 versões depois do nosso, agora eu tenho visto que está muito mais estruturado, mas para nós já foi excelente, porque a Prefeitura de Cascavel investiu junto com o Cicobi, a SIC, Sebrae, trouxeram várias pessoas para nos fazer treinamento e capacitação. A gente teve uma jornada para conseguir montar a startup, estruturar a startup com mais segurança. E que me auxiliou também, eu fiz o spin-off dos serviços de tecnologia da Avante para a Avante Startup, mas isso faz parte do meu conteúdo atual. Então me auxiliou também na gestão da empresa que eu tenho desde 2014. Né? Ai, que bacana.
Fábio, então, faz a última pergunta aqui pra gente. Legal, uma honra, né, fazer a última pergunta pro Felipe, né, um companheiro aí de grande jornada também, sempre encontra os movimentos, encontra também nos eventos, nas exposições, né, isso mostra o quanto realmente é enganjado, né, com o ecossistema. E toda empresa, né, startup que é uma empresa também, faz algo, né, com inovação, e o que, na minha visão, é inovar, né, fazer algo rápido, algo mais barato e escalável, né, que se enquadre nisso. Na sua visão hoje dos negócios que você tem, na transformação, né, desse cliente, transformação das pessoas, qual o legado que você pretende deixar com esse projeto? Graças a Deus já passou bastante gente para trabalhar conosco, sabe, aqui na empresa. Então essas pessoas vêm ou como funcionários, ou como estagiários, ou como bolsistas dos vínculos que a gente tem com a UniOeste, e elas aprendem o que a gente está fazendo aqui, e daí elas desenvolvem ideias particulares delas. Então nenhum deles, eu já vi acontecer com o escritório, acho que de advocacia acontece muito, de contabilidade acontece muito, que o funcionário sai e abre o escritório igual. E na Avante não acontece isso. Na Avante as pessoas vêm, nós vivemos num mundo em transição, em constante evolução, né? Principalmente a juventude atual, precisa da transição, isso faz parte, a gente tem que estar preparado para isso. E elas vêm, aprendem, contribuem conosco, e quando saem, não viram nossos concorrentes, mas viram nossos parceiros de negócios, porque ou trabalham em linhas similares ao que a gente faz, ou desenvolve algum negócio próprio. Então, eu acho que a gente já está dando esses primeiros passos para ter pessoas que passaram pela Avante e que, graças a Deus, também estão por aí, sabe? Então, você acha que teu legado um pouco é capacitar, treinar pessoas para que elas também vivam os seus sonhos, assim? Não necessariamente dessa forma, sabe, Mel? Porque eu acho que o conhecimento ele é muito fugaz, né? A gente não consegue... Eu acho que a gente não pode ter essa petulância de dizer que eu ensinei as pessoas a fazer isso. Não, mas ela viu como é que a gente fazia os nossos processos aqui e com certeza viu os problemas e erros que a gente comete, e por causa do nosso exemplo está fazendo melhor, né? Está fazendo uma outra coisa diferente. Então, eu acho que a gente tenta contribuir com o ecossistema. O Iguaçu Vale tem muito isso da contribuição. Aliás, esse é um conceito bem paranaense do associativismo, né? Que eu vivo muito isso aqui. Então a gente contribui, várias pessoas que eu conheço contribuem do seu tempo, eu inclusive, né, de maneira gratuita para algum benefício do município, da região ou do estado. Então eu acho que isso é importante. Qual que seria o teu BHAG, né? A gente tem esse termo, né, no Startup Base, que é do livro Scaling Up, não sei se você conhece, que é o Big Hairy Audacious Goal, né? Que é tipo sua meta, seu sonho grande, né? Sua meta cabeluda audaciosa, né? Então, assim, qual que é o teu sonho grande, assim? Hoje a gente tem essas 3 linhas de negócio, né? Terraxis é o mais novo, Terraxis Terra GPX, que é a linha dos ativos verdes, né, na Joint Venture, mas eu vejo as linhas de negócio da Avante muito adaptadas ao que o produtor rural brasileiro precisa. Então a gente trabalha em cima do que a gente considera que é realmente bom para ele. Então eu trabalhei num grupo argentino quando eu morei em Mato Grosso, que eles tinham esse conceito da catedral. A catedral ela é construída para durar mais de 1000 anos, né? Então as empresas eu não acho que a gente tem que construir para durar 1 ano ou 2. Eu acho que ela tem que ter uma capacidade de adaptação para resolver os novos problemas que surgem. Então eu me consideraria assim, muito satisfeito se a Avante daqui a alguns anos estivesse caminhando, talvez sem mim, ou talvez em novos negócios ou em negócios distintos, ainda contribuindo para o agro brasileiro. Que legal. Felipe, foi um prazer te receber aqui. Obrigado. Esse bate-papo foi muito bacana. Aprendi bastante com vocês, inclusive sobre tokenização, né? Então se você também gostou desse episódio, já te convido aí a dar o seu like, né? Até para que o algoritmo aí distribua mais esse conteúdo, que outras pessoas consigam visualizar isso aqui, tudo que a gente conversou, e aprender também aqui com os nossos convidados de hoje.
Também agradecer o Fábio aqui, que foi meu co-host aqui apresentando. Então, obrigada também pela tua participação, Fábio. Deixa também, né, se inscreva aqui no canal para ver os próximos episódios, tá? E encerramos aqui mais um episódio do Iguaçu Talks e até o próximo episódio. Um abraço para todos. Tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima.